Olá, boa noite. Vamos esperar aí pelo menos uma testemunha entrar pra gente fazer o sorteio logo aqui no início. E aí, temos uma testemunha. Clínica Yannis entrou. Pessoal, quero agradecer primeiramente aqui a vocês que estarão aqui comigo agora, aos que verão depois, porque hoje é sexta-feira. Ouvi muito isso. Por que é sexta-feira? E aí é assim, né? Nossa convidada de hoje é uma pessoa que trabalha demais. E o único dia que ela conseguiria à noite conversar conosco era na sexta. Camila, boa noite. Camila não está participando do sorteio, Camila. Não te vi ali. Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui, enquanto as pessoas vão entrando, vou fazer o sorteio aqui para vocês verem. Então, já estou aqui no sorteio GRAM. Temos 140 comentários para esse post, o post do sorteio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a lista carregando. Eu vou anotar aqui o nome do sorteado e quando o Celso chegar aqui, ele confere tudo direitinho da pessoa que foi sorteada e a gente diz se tá tudo ok com o sorteio. Caso não esteja, a gente... Larissa, boa noite. Pri, boa noite. Então, se não tiver tudo certo com o sorteio, a gente chama aqui de novo e faz. Então, vamos lá, vamos sortear um número aqui. Ai, Riara, marmelada isso, hein? A Riara ganhou o sorteio, pessoal. Então, daqui a pouco a gente vai conferir. Então, aqui, ó, comentário 46 dos 140 comentários. Inclusive, nessa brincadeira que a maioria aqui é dela mesmo. Nesse pedaço dos comentários. Muita gente comentou muitos nomes. Então, vamos seguir. Sorteio realizado. Presente de Natal chega depois do Natal, né? Estando no Brasil, já tem um planner lá para ser entregue. Então, Riara, que é uma pessoa que recebe aí 30 filhos por ano, ganhou esse sorteio. E é isso. Vamos começar a live, eu vou fazer o convite. Daiane, a gente vai fazer pela Yannis. Como vai ser? Me conta aí. Pronto, já fiz o sorteio, agora eu já não preciso mais. Já não preciso mais da minha touca de Mamãe Noel. Já sorteou? Sim. Quem? Henriara? É? Falei, marmelada. Não vale não. Vamos lá então, sim, vamos fazer pela Yannis. Uai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quem foi doido? Entrar pra gente. Peraí que eu não sei porquê. Bem, ok. Não tava conseguindo te adicionar. Agora eu consegui. Vamos esperar então agora a Daiane entrar. Pra gente começar. Olá, boa noite. Deixa eu colocar essa plaquinha mais pra cá. Eu já ia falar que eu queria touquinha. Ah, é? Fiquei sem touquinha de Natal. Eu tirei a minha só pro sorteio. Ninguém merece ficar de touquinha. Ah, tá dando muito reflexo lá. Mas enfim, vamos nós. Fazer um print aqui que é pra gente guardar a recordação. Sem sorriso, tem que ser espontâneo. Muito obrigada.
essa live tá sendo ensaiada desde outubro. Desde Era para outubro. ter acontecido no Outubro Rosa, né? Novembro ficou azul, dezembro ficou vermelho Jingle Bell e a gente não tinha conseguido, mas agora foi. Verdade. Então vamos lá. Já quero agradecer as pessoas que estão aqui nesse momento e aquelas pessoas que vão ver essa live depois. Então a live vai ficar salva aqui no meu perfil às 24 horas e depois eu pretendo juntar essas lives e colocar lá no YouTube. Mas eu ainda preciso ver como é que fica de edição, de tempo, isso eu não tenho noção. Então vamos nós. Vamos nós. Sexta-feira é um dia complicado, né? Todo Muito. mundo, mas por que sexta-feira? Mas sexta-feira, 19 horas, bem na hora do happy hour, bem no não sei o quê. Não tem problema, gente. Assiste depois do happy hour, assiste amanhã, né? O importante é não ficar sem essas informações. Expliquei aqui que você é uma pessoa que trabalha muito, mas eu acho que você pode se apresentar. Então, conta aí pra gente. Então, a live de hoje é Saúde da Mulher. Se eu não estiver bem, eu não cuido de ninguém. Compartilha um pouco pra gente sobre a sua história. Fala, mami, boa noite. Compartilha pra gente um pouquinho da sua história aí, dessa trajetória até chegar agora mais focada em saúde da mulher, na fisioterapia pélvica. Conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Fiquei honrada com esse convite, porque falar de saúde da mulher é um prazer para mim. Gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane Valadão, eu sou fisioterapeuta há 8 anos. E, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com saúde da mulher, com gestante, com nada do que eu amo fazer hoje. Eu sempre trabalhei com ortopedia, quem me conhece desde a faculdade sabe disso. Só que ainda na faculdade a gente tinha oportunidade de atuar em uroginoecologia. Então eu tive esse primeiro contato lá. No meu primeiro emprego eu comecei a atender algumas gestantes. E gestante é assim, quanto mais você atende, tanto gestante quanto mulher, mais necessidade a gente vê de estudar, de se aperfeiçoar, de entender um pouquinho mais sobre o organismo feminino e gestacional. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, fiz alguns cursos específicos, e para quem não sabe, foi nessa época que eu conheci a Priscila. Ela estava grávida do Joaquim, e que hoje é meu afilhado. Ela era minha aluna no Pilates. E foi através dela que, assim, eu comecei a despertar um pouco mais essa vontade de pensar em trabalhar com partos e com gestante mais ativamente, não só no Pilates. Então, resumindo, Joaquim nasceu, Priscila engravidou do Francisco e me convidou para participar do parto domiciliar dela, que foi, assim, o marco na minha vida e nessa carreira para entrar em saúde da mulher. O parto do Francisco foi lindo. Foi o único parto domiciliar que eu participei, que eu tive o prazer de participar até hoje, espero que venham muitos. E depois disso, vendo a atuação tanto da enfermeira obstétrica quanto da doula no parto da Priscila, foi que eu tive uma maior vontade de fazer o curso de doula. Comecei a atuar como doula e em seguida eu vi a necessidade, porque é sempre assim, a gente faz um curso, a gente se especializa em alguma coisa e vê a necessidade de continuar contribuindo para isso aí e cada vez mais além, né? Então eu entrei na fisiopélvica por influência de uma amiga, né, que também é fisioterapeuta, Raíssa. Me apaixonei pela fisiopélvica, que como eu disse, eu já havia atuado nessa área, mas não ativamente como hoje. E hoje eu percebo assim, eu não sei como eu seria doula sem ser fisioterapeuta pélvica e também não sei como eu seria fisioterapeuta pélvica sem a experiência de doula. E foi aí que eu despertei essa vontade de agora, a partir de 2020, tentar trabalhar mais só com gestante e só com fisioterapia pélvica, que até então eu estou ainda atendendo de tudo um pouquinho. Mas é um mundo maravilhoso, esse mundo de saúde da mulher. É muito importante a gente saber, assim, reconhecer, nos autoconhecermos, né? Tanto região pélvica como órgão genital, muitas mulheres não se conhecem, a gente vai falar disso aqui um pouquinho hoje, Sim. e todo mundo vai perceber o quanto é importante a gente se autoconhecer. E é isso. Sim. Autoconhecimento, na verdade, é fundamental o tempo todo, né? Do corpo, do nosso cérebro em si. Às vezes a gente fala coisas
e a gente não faz a menor ideia do que acontece dentro do nosso cérebro, por exemplo, quando a gente sente raiva, né? Da mesma forma que é o que eu muito trabalho hoje a respeito das emoções com os pais e as crianças, que os pais não têm, as mães, principalmente as mães, né? Não gostam de escutar da criança, não gosto de você, porque isso dói, é terrível pra gente. Mas também é terrível alguns momentos onde a gente sente raiva das crianças e fala, caramba, eu amo tanto esse ser. E por que que eu sinto raiva? Quando a gente consegue compreender o motivo pelo qual a emoção é eliciada dentro do nosso cérebro, muda completamente a forma como a gente olha para o nosso sentimento. Só que a gente só consegue isso através de um processo de autoconhecimento. Da mesma forma que eu só sei aquilo que me traz prazer e aquilo que me causa dor, se eu conhecer o meu corpo. Senão eu nunca vou saber, ou só vou saber na experiência e essa experiência pode não ser boa, né? Pode ser uma experiência de dor e aí a gente faz uma associação direta de que aquilo causa dor, né? E pode não ser necessariamente assim. Eu posso uma hora enfiar o dedo no nariz aqui e sentir dor e outra hora sentir assim uma delícia tirando meleca. Meleca é uma fase, né? Muito significativa das crianças e que a gente usa para exemplificar um monte de coisa ao longo da vida. Quem tiver aí, Aninha, boa noite. Quem tiver aí que for paciente meu, já tiver tido os filhos atendidos por mim, o exemplo da meleca é corriqueiro no consultório. Mas então vamos lá. Vamos delimitar. Henriara, você foi a vencedora do sorteio. Chegou agora, ganhou um planner lindo desse, que você ainda não tem. Ganhou um planner e ganhou a primeira aula do Reprograma. Parabéns! Então vamos lá. Vamos delimitar de que mulher é essa que a gente está falando. Porque nós somos mulheres, somos designadas mulheres desde dentro da barriga das nossas mães. Então, de que mulher é essa que a gente vai falar hoje? Porque se a gente não colocar esse limite, vai ser para os meus meninos. Pois é, Riara, eu falei aqui que você é uma mãe que recebe 30 filhos por ano. Então, vai ser muito bom o treinamento para você. Essa primeira aula, um gostinho aí, de repente, para você fazer o reprograma inteiro. Então, vamos lá, Daiane. Vamos falar sobre... Eu não vou te chamar de Daiane, não, que é muito clichê isso, né? Dai. De que mulher é essa que nós vamos falar? Opa! Falhamos? Falhamos? Falhamos. Acontece. Então, essa mulher que nós vamos falar é uma mulher puérpera. Podemos delimitar assim? Não só puérpera, Gestante, né? puérpera. Vieram muitas perguntas, né, sobre mulher em diversas fases da vida. A gente vai tentar responder tudo aquilo que for possível. Fran, boa noite. Que bom ter vocês aqui, pessoal. Muito bom. Bia, boa noite. A gente vai tentar trazer tudo que for de informação que a gente conseguir. A gente precisa entender também que a live tem um limite de tempo. A gente vai tentar aqui tudo aquilo que a gente colocou como norteador e as perguntas que a gente recebeu nas caixinhas. Tá bom? Então, é possível uma mulher doente cuidar de alguém? Você acha que é possível? Quando a mulher está doente, é ela que precisa de cuidados, né? É uma verdade. Como é que você se sente hoje, estando doente, tendo ido cuidar dos seus, tendo ido para o consultório, cuidar dos seus pacientes e talvez cuidar de outras coisas, inclusive de você? Eu penso assim, eu fui pelo amor que eu tenho pelos meus pacientes. Eu quero até citar uma delas aqui. Regiane falou assim: eu juro que eu rezei por você a noite toda para você melhorar, para eu não ficar sem a minha massagem. Uhum. Então, assim,
nós vamos mais pelo respeito, né, e não por obrigação, porque algumas mulheres acham que devem estar bem por obrigação, porque devem servir ou ao filho, ou ao Sim. marido, ou às pessoas, e não é assim que funciona. Então, fui mesmo passando mal, fui feliz, sei que muitas fazem isso, mas eu também sei que muitas fazem isso sofrendo, porque não estão bem Uhum. físico ou emocionalmente, mas fazem por questão de achar que é necessário, por questão de achar que é obrigação, ou até mesmo por amor, mas sofrem por isso, né? Sim, sim. Que assim, às vezes a gente realmente faz algum esforço, a gente não tá bem em alguns sentidos, mas essa pergunta aqui, principalmente que as perguntas que a gente recebeu, mesmo tendo mesmo você sendo a convidada, até as perguntas que você recebeu tinham um cunho muito mais psicológico do que físico, né? Físico, Apesar da isso. fisioterapia pélvica não ser algo que as pessoas conhecem tanto, não ser alguma coisa assim que está na boca do povo, as pessoas têm muito mais dúvidas e tabus e talvez crenças falsas a respeito daquilo que é psicológico, né? Isso. Quando eu tive essa frase, né? Se eu não estiver bem, eu não cuido de ninguém. Eu estava pensando principalmente no viés psicológico, porque muitas questões físicas, principalmente a área que você trata, traz pra gente uma infelicidade, uma frustração muito grande, né? Porque parte de nós, parte da mulher, habita na sexualidade, habita naquilo de como a gente usa o nosso corpo. Então, como é que eu vou cuidar da minha criança? Como eu cuido? Não no sentido de maternar, tá, pessoal? Mas como que eu cuido do meu marido? Eu cuido da minha relação se eu não estiver bem, se eu não estiver saudável, tá? E O na objetivo verdade, aqui... Pode falar. não, eu ia só complementar dizendo que, na verdade, tanto na fisioterapia pélvica quanto na fisioterapia em geral, nós percebemos que 90% das pessoas, das mulheres, muitas vezes não melhoram fisicamente porque o emocional está abalado. E a gente não Sim. consegue atingir o emocional, porque isso é realmente um trabalho de vocês, psicólogos, terapeutas. A gente Uhum. tenta ajudar, mas muitas vezes não é possível. Tentamos encaminhar e muitas vezes não é possível. E aí o nosso tratamento acaba sendo, eu não vou dizer que um fracasso, mas poderia ter um resultado muito melhor se o Melhor. emocional daquela mulher, daquela pessoa estivesse melhor. Sim, sim. Porque muitas doenças físicas são causadas, né? São sintomas, na verdade, de questões psicológicas ou que a gente não trata ou que a gente nem enxerga. Porque às Isso. vezes aquela dor, aquela frustração causa na gente um câncer até, né? Vamos ir até mais longe. Causa um Com câncer certeza. e a gente fica ali buscando questões físicas para solucionar aquilo ou para dar uma resposta, e na verdade não é. Não é daí que viria a resposta se a gente tivesse feito uma investigação melhor. Mas vamos. Além de doenças comuns, que outras doenças, e aí da sua área, que as mulheres estão expostas e que às vezes nem conhecem? Sabe aqueles nomes que o povo fala, ah, mas isso existe? Nós temos vários nomes, todo mundo fala que nome feio, né? E não sabe nem o que significa, mas assim, Aham. resumindo, nós temos o vaginismo, nós temos a dispareunia, incontinências Uhum. urinárias, Sim. muitas vezes até mesmo prolapsos de órgãos internos que não tem tanto a ver com a parte somente física, mas também emocional. Existem alguns estudos que comprovam isso, apesar de serem raros. E, por exemplo, a gente falando de os mais comuns, vaginismo e dispareunia, né? Que é a dor Uhum. no órgão genital, que é a dor na relação sexual. Muitas mulheres sentem esse problema muitas vezes durante a avaliação, quando nós fazemos a palpação, fazemos o toque, identificamos um períneo muito contraído, uma região pélvica muito travada, e se você for ver o histórico físico dessa paciente, não tem nada. Mas quando ela começa a desabafar e abrir o caso dela sobre como que funciona com um parceiro, Uhum. na família, muitas vezes com o pai, com a mãe, reflete ali naquela região. Então, assim, realmente são nomes pouco comuns, muitas pessoas nunca ouviram falar, mas que, resumindo, tudo gera dor, ardência e uma incapacidade do órgão genital feminino mesmo. Uhum.
Pois é, então vamos aproveitar que falamos sobre isso e aí a gente vai lá na pergunta da caixinha e volta. Estou a ponto de enlouquecer. Sinto dor na relação sexual e não falo pro meu marido para não perder o marido. Meu Esse é um coração, relato eu muito confesso que o comum. meu coração deu uma acelerada na hora que eu li isso, né? Estamos aqui falando de uma mulher que está sentindo ali uma dor física e provavelmente tem uma dor emocional enorme de estar Sim. com alguém que ela não pode falar, né? Eu fiquei um É, pouco só pegando, aflita na hora que eu li essa pergunta. só Essa pegando o pergunta gancho aí, não, né? É uma quem... afirmação de tá, e agora? O que que a gente faz? Sim. Eu ia falar que a Renata comentou aí, a minha lombar tem dias que eu nem consigo levantar. Muitas mulheres chegam para mim com relatos de dor na lombar, de dor até mesmo em membros inferiores. E aí, quando eu vou pesquisar um pouquinho mais a fundo, tem alguma coisa a ver com essa capacidade ou incapacidade sexual. Então, isso que você Uhum, comentou é muito comum no nosso consultório. Principalmente, assim, eu tenho visto muito mulheres entre 45 e 60 anos na fase da menopausa relatarem isso. Mulheres aham, no pós-parto também relatam, mas aí vem aquela diferença, né? Mulheres mais jovens hoje em dia têm menos paciência de lidar com essa situação. Então, muitas preferem resolver assim. Não consigo dialogar, eu vou me separar. Ou eu vou buscar uma terapia para aprender a ter esse diálogo com o meu companheiro e melhorar a minha relação com ele. Agora, as mulheres uhum, um pouco mais experientes, independente se é na fase da menopausa ou não, por isso que eu classifiquei de aham, 45 a 60 anos, sim, muitas têm poucas informações, né? E para manter um casamento, se sujeitam a esse tipo de situação, de sim, estar sentindo dor, de não se autoconhecer, de não saberem mesmo que a fisioterapia pélvica ou saúde da mulher, que elas caminham juntas, existe e aham. que pode ser aí uma grande ferramenta para salvar esse relacionamento. Sim. E infelizmente algumas até sentem que aquilo não tem uma função de prazer para elas, né? Logo no Isso. início da psicologia, eu comecei a atender no consultório, principalmente idosos, e fui atendendo até certo momento, né? Até a gestação do Francisco, eu acredito que foi o último idoso que eu atendi, aí depois não vieram mais, por conta de eu ter afunilado mais para a infância e adolescência. Mas era um relato muito frequente, né? Dos homens de que não tinham intimidade, que aí não é sexo, intimidade com as parceiras, né? Não podiam falar sobre sexo a não ser no ato, enfim, uma série de detalhes que pra gente, pra maioria de nós hoje, é assim, inconcebível. Como assim? Não conversa sobre isso. E eu digo a maioria porque também tem mulheres jovens que estão em situação semelhante, né? Sim. Mas para as mulheres de mais idade, realmente é uma realidade. Eu me lembro de uma última, assim, com muito sofrimento, de que fazia, que tinha obrigação de fazer, que tinha uma questão do dia, passou 2 dias, tinha que fazer. Então, assim, algo para ser prazeroso, bem, mesmo que você goste, se eu disser que você vai ter que comer lasanha todos os dias para sempre na sua vida, você não vai querer, né? O mesmo Isso. é o sexo, que é para ser prazeroso, que é para ser gostoso para os dois. Ter uma relação onde não, hoje vou lhe usar, Coronel Jesuíno, vou lhe usar. E Novela. aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil por uma série de fatores. É... Ah, mas vai mais nisso. Vamos lá. Vamos. Então, essa pergunta, na verdade, essa afirmação, se está a ponto de enlouquecer, se sente dor na relação sexual, você precisa de um psicólogo e de um fisioterapeuta pélvico. Venha procurar a gente, né? Se for do Brasil, vai lá procurar a DAI. A terapia a gente pode trabalhar online, me manda um direct, vamos conversar sobre isso. E E eu digo mais, nesses casos, né, quando ela diz estou a ponto de enlouquecer, primeiramente a terapia comportamental e depois a Sim, fisioterapia pélvica, porque muitas vezes eu não consigo avaliar uma mulher dessa, né? O corpo dela não uhum, está aberto para uma avaliação, ela precisa entendi. primeiramente tratar essa cabeça, esse emocional, para que depois eu possa realmente avaliar como se deve e propor para ela um tratamento físico, né? Uhum, ótimo. Boa, muito boa.
Vamos falar agora de rede de apoio. Porque começamos a pensar sobre a mulher puérpera, certo? Agora, só para aproveitar essa última coisa que a gente falou a respeito das mulheres de mais idade, né? Uma rede de apoio seria, sim, pessoas em volta, uma filha mais jovem que possa ajudar, que possa encaminhar, abrir, dizer assim, cara, vamos lá, vamos no psicólogo, né? Essas pessoas que estão à nossa volta são a nossa rede de apoio. Não necessariamente aquelas que estão ali para ajudar a puérpera, né? A mulher no pós-parto, enfim. Mas redes de apoio, quando a gente fala delas, principalmente estamos falando dessa mulher que acabou de parir. De parir. Ou uma gestante dos finalmente. Isso. Pode ajudar? Como? O que a rede de apoio pode fazer por nós nessa fase? Tema polêmico que dá puxão de cabelo até na internet. Eu percebo assim, vou falar um pouco do meu dia a dia. Eu tive tanto gestantes quanto puérperas que tinham uma mega rede de apoio e não se sentiam bem, porque se sentiam sufocadas. Outras que se sentiam realizadas, porque podiam falar, olha, eu tenho com quem deixar meu filho para eu poder dormir, eu tenho em quem confiar para fazer uma comida, para cuidar da minha casa, para eu sair de casa e conseguir fazer algo por mim. Como também eu tive algumas, assim, teve um caso que me emocionou muito, de uma puérpera, que a mãe dela não estava bem, física e mentalmente, o pai também não estava, e ela não tinha com quem contar. Então, ela teve que dar conta de tudo sozinha. Ela chegou a ter, eu não sei se eu posso usar esse termo, né? O início de uma depressão pós-parto, porque hoje a gente usa mais o termo baby blues, né? Porque não foi uma depressão em si. Ela nunca tentou nada contra ela ou contra o bebê, mas ela tinha pensamentos ruins porque ela chegava a um ponto que, assim, e agora? O que eu faço? Não tem ninguém para me ajudar. Então, assim, já passei por todos esses casos. E isso para comprovar o quanto que uma rede de apoio, eu diria que equilibrada, faz muita diferença, porque ajudar muito, às vezes, pode atrapalhar e ajudar pouco também pode atrapalhar. Então, seria o equilíbrio dessa rede de apoio, que não necessariamente é só a família, né? Que podem ser amigas, que podem ser vizinhos. Quem estiver a fim de contribuir positivamente para ajudar essa mulher faz parte da nossa rede de apoio. Sim, que pode ser uma rede de apoio buscada, né? Que pode ser uma rede de apoio paga. Como quando a gente estava fazendo o briefing, a gente conversou, né? Às vezes você tem ali uma babysitter que você chama sempre que você precisa. Porque você precisa dormir, ou porque você quer sair com seu companheiro, ou porque chegou o dia de você sair com suas amigas, porque você quer ler um livro, porque você quer tomar um banho de meia hora. E, às vezes, é um recurso, né? Não são todas as pessoas que podem pagar, mas também não são todas as pessoas que não têm nenhum recurso. Isso. Né? Você falou sobre rede de apoio equilibrada e a questão da ajuda na rede de apoio, eu acho que a grande questão é o como. É do diálogo, que também eu sou uma pessoa da fala, né? Então, para mim, o diálogo é tudo. De você chegar e olhar na cara daquela mulher e dizer como você gostaria de ser ajudada hoje. Porque pode ser que se você lava a louça, você resolve todos os problemas daquela mulher. E pode ser que se você segura aquele bebê para ela tomar um banho, ou para ela ficar sentada sem alguém pendurado nas tetas dela, seja o fundamental, né? Depende muito de que fase que essa mulher se encontra. E é importante que, se a gente está ali e vai perguntar para essa mulher e vai ajudar, a gente precisa de se dispor a ajudar como o outro necessita. Que não é mocama, não é isso. Mas é como, o que o outro gostaria? Você quer tomar um banho? Eu seguro o bebê. Agora, chegar na casa de uma mulher que acabou vamos dizer assim, que pariu há algum tempo, que está se habituando àquele bebê, que deseja dar os cuidados para o seu bebê. Eu vim dar um banho no seu neném. Não, cara, eu tô precisando que passe uma vassoura na casa. É isso que eu tô precisando, não que não possa dar o banho. Mas não existem coisas que a gente precisa, né? Existem, eu acho que tem mães e mães também, né? Tem mães que não querem que o outro dê o banho no seu filho.
Na minha casa, toda vez que as pessoas chegavam, eu falava, toma, vou ali e já volto, né? Mas, por exemplo, a ajuda que você me deu nos primeiros dias do Francisco foi uma ajuda totalmente dos afazeres gerais, né? Pelo menos eu tenho poucas lembranças assim de você ter ficado com ele, mas lavou, passou, cozinhou, limpou sangue pela casa, essas coisas que acontecem. Fiz Porque muito, naquele muito momento, importante. naquele momento aquilo era importante. Porque eu também não tinha a menor condição de sair limpando sangue pela casa, lavando lençol não, eu fico com ele, pode ir lavar a casa. Eu acredito que o equilíbrio está na rede de apoio não ser invasiva, né? Eu acho que a gente mais ajuda quando a gente pergunta o que você quer que eu faça. Porque Sim. você tomar a frente para fazer algo para essa mulher, ou vai fazer ela se sentir incapaz, ou também vai fazer ela cruzar os braços, porque algumas pessoas acomodam e é uma fase de adaptação que você precisa de ajuda, mas a ajuda é bem-vinda, mas ela não pode extrapolar. Sim. Sempre é, né? Eu acho que tudo a gente tem que tratar com um pouco de equilíbrio, porque exagerados para mais ou para menos dão problema. Eu gosto de falar, principalmente nas aulas iniciais, assim, quando a gente fala de emoção, gente, água demais faz mal, mas amor demais mata, incapacita. Então a gente precisa tomar cuidado até quando a gente ama muito. Então, a gente não precisa tomar cuidado só com a raiva, só com aquelas emoções que são desagradáveis de sentir, né? Todas as emoções, tudo em desequilíbrio faz mal pra gente, faz mal para quem tá perto, né? E a doença adoece. Se a gente também fica pesando o ambiente, trazendo para aquela gestante, para aquela puérpera, para aquela mulher, coisas que não são necessárias naquele momento, ou invadir aquele espaço que ela está em adaptação, né? Porque afinal de contas é uma fase cheia de novidades, é tudo novo. Talvez uma mãe de segunda viagem, um pouco menos de novidade, mas também é tudo novo, é adaptação com outro filho, com esse filho que chegou, que tem temperamento diferente, que sente diferente, que demanda diferente, né? Polêmica, mais uma polêmica. Valorização do homem no processo de cuidado da criança. Tchan, 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 tchan. Chamamos ontem, né, os homens que viessem participar dessa live. Porque acaba que às vezes os homens ficam muito ofuscados, porque a gente vai muito afoita às coisas, né? Eu assisto todas as lives, eu sei todas as doulas, todas as médicas, todas as fisioterapeutas, todos os psicólogos, eu sigo tudo. E os homens às vezes ficam um pouco ofuscados muito pela forma de fazer diferente da nossa, que é algo que a gente precisa entender. Conta pra gente, assim, como é que tá pra você, porque você também tem agora os homens nas suas aulas, durante o parto, então você vê a participação desses novos homens, desses homens lindos. Conta pra gente. Bom, eu quero começar dando o exemplo que no dia 4 de dezembro nós tivemos um evento de gestantes na clínica. Apesar de que eu estava no meio de um trabalho de parto e não consegui participar do evento todo. Acontece com as melhores doulas. Então, e o que as meninas me passaram, as outras profissionais, é que elas ficaram assim impressionadas que a maior participação foram dos pais. Tanto que todas as vezes que alguém ia se inscrever, elas me perguntavam se poderia levar o companheiro, se poderia levar o marido. E lá naquele momento, eles tiveram uma grande participação. Então, assim, eu acredito que essa visão de que o homem, de que o marido ajuda, de que o pai ajuda, já está ficando defasada. As pessoas, enfim, entenderam que o pai não ajuda, ele faz a parte dele no todo, né? Que é a mesma responsabilidade da mãe. Eu diria que a única coisa que a mãe, se é que eu posso dizer assim, né? Se nenhuma mulher fica brava comigo agora. O homem, na verdade, a única coisa que ele não pode fazer é amamentar no seio. Porque fora isso, ele consegue fazer tudo. Fora isso, ele consegue fazer tudo, né? Que algumas mulheres também não são todos os bebês que mamam no seio, né?
Isso. E eu falei isso das mulheres ficarem bravas comigo porque eu sei que existem algumas mulheres que querem sim o destaque na vida maternal, na vida desse bebê, né? Eu sou mais importante para o meu filho. Mas eu acho que aí também já é um erro, porque o pai, ele é tão importante quanto a mãe e a mãe é tão importante quanto o Claro. pai. É uma outra fase na qual a gente tem que pensar em equilíbrio. E o que eu percebo no meu dia a dia, né, saindo agora um pouco que eu comentei do evento, é que a maior parte dos partos que eu acompanhei nesse ano de 2019, alguns pais, a maioria não tinha experiência, mas alguns pais, de um dia para o outro, se tornaram assim, pais maravilhosos. Não sabiam trocar uma fralda, não sabiam dar um banho, mas não queriam ninguém para ensinar. Teve um caso até que eu Uhum. achei muito bonito, que no hospital ele falou para a enfermeira, não, quem vai dar o primeiro banho sou eu. Não sabia nem pegar o bebê, não sabia nem Uhum. pegar a filha. Mas fez tudo e fez maravilhosamente, porque eles se Sim. dedicam muito, eles sabem da importância deles. Às vezes eu acho que é um preconceito da sociedade de que o pai ajuda, né? E não Uhum. deles, eles querem fazer a parte deles, mas às vezes eles são podados pela mãe, pela própria mãe deles, que está ajudando ali naquele puerpério, pela própria sogra que está ali ajudando naquele puerpério, Uhum. mas se abrir aí um caminho para eles, eles mostram a importância que eles realmente têm. É. O que acontece é que assim, a gente tem um movimento de retorno da mulher enquanto realmente quem faz o próprio parto, das outras mulheres ajudando, né? Essa situação da doulagem, eu lembro, meu pai no dia do nosso chá de bênçãos lá, que ele falou bem assim, agora eu entendi como é que esse negócio de doula é porque fica doulando a mulher, né? Porque em Minas o povo fala, para de ficar adulando esse menino. E aí ele falou, deve ser isso, né? De ficar lá adulando a mulher. É um retorno de como os partos aconteciam e era uma coisa das mulheres. Tinha homem, não participava do parto, gente. Opa, falhou, voltou. Não tinha a participação dos homens. Então são dois movimentos, né, que eu vejo. Um de entrada do homem nisso, né? Uma entrada dos médicos fazendo um trabalho muito mais bonito, muito mais humano, muito mais de olhar para aquela mulher enquanto quem conhece o seu corpo, respeitando o momento delas, né? De que algo que eles não viveram, que eles estudaram muito, mas que eles não fazem lufas de ideia do que de fato é aquilo. Contando ainda de que cada parto é um parto, né? E essa entrada dos homens, dos maridos, dos pais, né? Mais ativos nisso, de saber que aquela mulher, do que aquela mulher precisa, entender mais sobre o bebê. Não era algo que os homens faziam. Eu acho que por isso, inclusive, que tem isso de o marido ajuda. Porque antes ele era isso mesmo, ele era o provedor e quando ele fazia alguma coisa em casa, ele estava ajudando. Agora não mais. Mesmo porque agora, ainda quando ele é o provedor, a gente não está mais numa situação de completa submissão. Peraí, você até pode ser o provedor, mas eu também não estou aqui à toa. Existem outras coisas que eu estou fazendo, que não necessariamente é a casa em si, cada pessoa na sua individualidade. Mas essa entrada dos homens é uma coisa fantástica. Né? É É, lindo de se ver o apoio que os homens dão, as fotos, é uma coisa que assim, me faz lembrar uma série de coisas que eu já passei, inclusive, é muito bonito de ver. Os homens chorando eu, no dia lá do seu evento, quando eu vi o vídeo e as fotos, né? Se eu emocionando junto, se presenciei permitindo. Eu presenciei um outro caso que eu também gostaria de citar, que o pai era muito brincalhão, assim, ele não levava nada muito a sério, né? Ele brincava muito comigo com a obstetra, que ele dizia assim, eu sou parteiro, eu já sei como que vai ser esse parto, eu não preciso de vocês, é só me auxiliar. E é claro que no momento ele ficou muito Segura. nervoso, porque ver a mulher dele numa situação assim, ele usou o seguinte termo: ver a minha esposa fragilizada foi algo que mexeu muito comigo, mas ela não estava fragilizada, pelo contrário, ela estava muito forte, mas ele usou o termo Uhum. frágil no momento das contrações, que era quando ele não podia Sim. fazer nada.
E aí, depois que a bebê nasceu, ele me pediu para ensinar ele a trocar a fralda. E eu falei, eu não vou te ensinar, você vai fazer e eu vou te auxiliar. E é óbvio que ele fez tudo errado da primeira vez, que ele nunca tinha feito. Nós rimos Aham. muito. E ele falou assim, eu não nasci para isso não vai dar certo. E eu achei bonito que a esposa virou para ele e falou, claro que você nasceu para isso. A nossa bebê só precisa da mamãe dela e do papai dela, a gente não precisa de mais ninguém. Juntos nós vamos conseguir. Um dia depois eu volto Uhum. no hospital para visitá-los e ele já tinha trocado umas 50 fraldas naquela madrugada. Ele virou para mim e falou, agora eu entendi. Você era doula, a doutora fulana era obstetra e eu sou o pai. É Eu isso. achei isso muito bonito, porque para o homem, né, ele só, muitas vezes os homens só se reconhecem como pai de verdade depois que pegam o bebê no colo e podem fazer alguma coisa por eles. Aham. Diferente da mãe, que carrega 9 meses, e durante esses 9 meses parece que a maior responsabilidade é dela. Eles se Sim. transformam, mas também nós precisamos permitir que eles se transformem. Se a gente fecha o cerco, se eu tenho ali a minha mãe e a minha sogra, como é que meu marido vai Uhum. mostrar o ótimo pai que ele pode ser? Sim, exatamente. E a gente precisa contar também que a experiência é a mãe do aprendizado, gente. Se a gente tenta, 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 uma hora vai dar certo. Uma hora vai Uma dar hora vai dar certo. E certo. outra, às vezes não vai dar certo do jeito que o outro faz, ou não vai dar certo do jeito que o outro espera, mas vai dar certo funcionalmente, né? Porque não adianta, se a gente for fazer aqui uma competição de botar fralda, eu vou colocar a fralda de um jeito, você vai colocar a fralda de outro, mesmo seguindo uma instrução padrão, vai ficar diferente. A sua vai ficar mais E apertadinha, a assim minha é mais para tudo, folgadinha. né? E ok. E ok, você imagina se você estivesse lá na minha casa, naquela situação, lavando louça, fazendo comida, e eu dizendo assim, ah não, tá com pouco sal, muito sal, lençol pra lá, estende assim, não sei o quê. Não é isso. O outro faz de uma maneira diferente e a gente precisa aceitar isso. O que é diferente de não fazer com carinho, fazer com cuidado, não é isso? É diferente. Tipo, seu Ó, marido não vai botar fralda igual você bota. Fala Mami usou uma frase aí que é verídica. De algum jeito vai. E vai É mesmo. isso. É isso. Só que, para ir, a gente precisa permitir que o outro tente, né? Eu me lembro algumas vezes que o Joaquim falou que ia colocar a fralda no Francisco. Coloca, coloca, coloca. Às vezes ficava uma caca, né? Tipo, ficava do avesso. Mas eu também já botei fralda ao contrário. Então, assim, deixa. Aí depois que ele saía, eu consertava a fralda do menino. O menino também não ia nem mijar, nem se cagar naquele segundo. E ele se sentiu a pessoa mais importante do mundo, porque lhe foi permitido tentar, né? Testar e foi aceito o jeito que ele pôde fazer. Você fica, ah, não, tá errado, tá Sim. certo. Não, 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 não. Ah, você sabe que horas são? Ah, ai, ai, ai. Diferença entre puerpério e recuperação pós-parto. Que comecem os sopros. Fala pra nós. Na verdade, algumas pessoas acham que tudo, que os dois é a mesma coisa, né? Que essa recuperação Uhum. pós-parto e o puerpério vão acabar juntos ou são idênticos. E na verdade, não. O puerpério é uma fase, assim como muitas outras fases que nós mulheres passamos durante toda a nossa vida. Uhum. E a recuperação pós-parto, eu vejo ela assim, de uma forma, que é o que a gente está falando, tanto emocional quanto física, né? A mulher passa por adaptações fisiológicas, hormonais e físicas que para ela no pós-parto se tornam muito mais difíceis. Às vezes ela estuda, às vezes ela se informa, mas quando ela sente na pele é totalmente diferente. Essa Sim. recuperação pós-parto, ela vai desde uma fisioterapia pélvica para recuperar um períneo num parto vaginal, quanto para recuperar uma cicatriz de cesárea, quanto até mesmo para recuperar uma diástase que ficou ali naquele abdômen, porque Sim. a barriga cresceu demais, o músculo ficou fraco. Então, são várias nuances para falar da mesma coisa. E o puerpério, Uhum. algumas pessoas dizem assim, o puerpério dura 2, 3 meses. Bom, cada caso é um caso, cada organismo funciona de uma forma. E eu acho que você pode falar um pouco melhor disso, porque aí a parte emocional Uhum. fala mais alto, né? Então vamos Sim. classificar assim, o puerpério físico e o emocional. O físico, eu acho que até garantir que nós conseguimos recuperar aí uma mulher, questão de períneo, de cesárea, de diástase,
de 6 meses a 1 ano, né? Algumas recuperam muito mais rápido do que isso. Agora, emocionalmente, eu acho que, assim, alguns artigos trazem até 2 anos. Até 2 anos para quem, né? Para qual bebê, para qual mulher, Para qual mãe? Aham. para Pois qual é. mãe. Eu gosto de comparar o puerpério à adolescência. Porque, olha, pergunta sobre puerpério. Puerpério, eu coloquei aqui um conceito e preconceito. Puerpério é frescura, da mesma forma que muitas vezes a gente escuta dizer que depressão é frescura ou que todo mundo é ansioso, né? Puerpério é frescura, tem muita mulher que não tem isso. E teve uma pergunta que é assim, ó, puerpério é igual TPM? Cada uma tem a sua? Olha, seguinte, puerpério é uma fase de transição, assim como a adolescência. Eu não conheço nenhum adulto que não passou pela adolescência. Eu conheço muito adulto que teve uma adolescência branda, sem brigas, sem revolta, sem usar drogas, sem beber, sem brigar com os pais. Não todas as coisas ao mesmo tempo, que fique muito claro. A gente sempre tem uma coisa ou outra, ou que não passou por dificuldades hormonais na adolescência, né? Mas é uma fase de transição, é uma mudança, é uma adaptação com aquele novo corpo, com o bebê, com a mulher que você não é mais, porque a partir do momento que a gente tem um filho e que a gente tem uma relação fusional saudável com aquele bebê, as prioridades são outras. A vida é outra. Entre você ir beber um copo d'água e botar o menino no peito, normalmente você vai botar o menino no peito. E eu estou falando de uma relação fusional saudável. A gente prioriza aquele ser que é completamente dependente. Porque eu posso pedir água a alguém, eu posso segurar minha sede e beber água daqui a pouco. Água não, gente, água é importante. Estou usando um exemplo muito fraco. Eu posso comer daqui a pouco. Eu posso ir no banheiro fazer meu xixi daqui a pouco. E a água na boca. Alguém pode, exatamente, me dar comida e água na boca. É um fato, já aconteceu comigo, sei como é. Então, assim, isso depende muito. Você falou a respeito de 2 anos. 2 anos é mais ou menos o que a gente diz que dura um puerpério. Por que mais ou menos 2 anos? Porque 2 anos é a época de desfusão. É quando aquele bebê que já anda, já fala alguma coisa, consegue se libertar um pouco dessa mãe. Aí então a gente começa uma outra fase, muito dura para muitas mães e muitos bebês, que é essa desfusão. Mas tem menino que fica fusionado até 3 anos, Priscila. Tem gente que fica fusionada até 40 anos. Mas tem mãe que vive puerpério até hoje, assim, o menino já tá casado, a mãe ainda tá puérpera. Então tudo depende de como que é, se saudável ou não, a relação dessa mãe com o bebê, o quanto conhecimento essa mãe tem, o quanto autoconhecimento essa mãe tem, para que ela entenda, não, ele vai desfusionar, ou ele está desfusionando, isso está acontecendo comigo nesse momento. Eu entendo que eu posso me sentir desesperada, que eu posso me sentir com medo, que eu posso me sentir triste em algumas fases, mesmo tendo recebido o maior presente da minha vida. Sim, você pode. Você pode ter a maior rede de apoio do mundo e tem uma hora que você olha para aquele menino e você fala, eu vou enlouquecer? Sim, você pode. Né? Eu tive uma fase antes do Joaquim, né? Quem me conhece sabe muito disso. Eu era uma pessoa muito dura, muito tolerância zero, muito pau, pedra, pedra, e não discute, porque você vai ter que me mostrar onde é que está escrito no artigo científico, na Bíblia, onde tiver que ser, a gente vai discutir na Constituição, e brigava muito. E o Joaquim transformou completamente a minha vida, porque tudo ficou mais brando, para de guerra por causa de qualquer coisa, sabe? E eu sempre comento isso com as pessoas, muito chata. Eu sempre comento isso com as pessoas, assim... teve um dia que eu me lembro desse dia assim com muita clareza, que eu falei, eu não aguento mais escutar ele chorar. Eu tinha
uma mãe muito presente o tempo todo, um pai que morava em cima da minha casa que falava, ah, ele já queria saber o que estava acontecendo, o que foi, né? Um marido super presente que fazia demais o papel dele e que eu amamentava e ele pegava para rotar e eu voltava para dormir, eu nem sabia se o menino tinha ido pro berço, estava na cama, para onde é que estava, o que tinha acontecido. E eu pirei. Eu imagino o que acontece com uma mulher que não tem o apoio do marido, ou que não tem uma rede de apoio bacana, que não pode pagar por uma rede de apoio bacana, que não tem condição financeira de fazer algumas coisas, de prover o básico para ela mesma e para aquele bebê. Então, assim, cara, dá pane. Agora, tem mulheres que passam pelo puerpério de uma maneira mais branda. E isso depende muito de quem eu sou, das experiências que eu tive. Da mesma forma, gente, que vamos pensar numa outra fase, numa fase de desemprego, por exemplo. É uma transição, é uma mudança, é uma adaptação. Tem mulher que fala, bola pra frente, vamos procurar outro emprego. É isso aí. Tem aquela outra que vai ficar chorando um tempo e depois fala, bola pra frente, é isso aí. Tem aquela que não vai conseguir procurar o emprego. Então, tudo depende de como que a gente estabelece a relação. Isso para qualquer fase, né? Então, a gente não pode dizer que começa em tanto e acaba em tanto, porque tudo isso muda com o tempo, com a pesquisa e muda de mulher para mulher. Né? A gente não consegue dar, assim, uma precisão. Foi sobre puerpério? Foi. A pergunta... É um assunto bem extenso, né? É, claro. A gente não vai nunca conseguir esgotar um assunto dessa natureza aqui. Toda vez que eu faço live eu digo isso. Gente, eu ficaria 3 dias falando sobre esse assunto. Falando sobre. Né? Então, é possível. Aqui o objetivo é que a gente abra um assunto, que a gente abra um caminho pessoal. Vou dizer uma coisa agora muito seriamente. Estamos a 10 minutos do fim dessa live e não estamos nem na metade do que a gente... a louca! Nem na metade do que a gente programou para falar. O que acontece? Puerpério e desemprego se juntam. É verdade. Isso aí dá uma outra live pra gente falar, né? O quanto que é difícil essa fase para as mulheres, né? Porque muitas são demitidas, muitas não desejam voltar para o trabalho, muitas querem empreender, muitas precisam fazer alguma coisa após aquele bebê, porque precisa mexer na renda. Vai ter que fazer outra live. Larissa, o que vai acontecer? A gente vai abrir na Yannis ou vai abrir no seu? O que for melhor para você. Tá, então a gente vai abrir na Yannis, pessoal, quando acabar o tempo aqui. Por quê? Vamos responder as perguntas, falar das coisas com mais tranquilidade. Eu acho que a Dá ainda pode... Sexta que vem? Não, vamos agora, já estamos aqui. Tá bom? E aí a gente sai do meu e vai pro da Dai, como a gente fez na terça-feira retrasada com a Lu, falando sobre a mudança aqui para Portugal e tal. Então a gente fez 2 horas de live semana retrasada. Então, só para todo mundo que tá aqui, tá ciente disso, saindo daqui, vai para Yannis, tá bom? Porque a gente com certeza não vai conseguir terminar, talvez não gaste mais 1 hora, mas, né, a gente vai falar de tudo que a gente programou para não deixar vocês aí com água na boca. Então, diferença entre puerpério e recuperação física. Ah, e outra, e a recuperação física, né? Também varia muito de mulher para mulher, né? Eu me lembro da diferença dos meus 2 partos, por exemplo, que são as experiências que eu posso contar. O meu primeiro parto, a doutora Daisy me liberou para tudo, até para dançar a hula. Eu acho que eu estava com 15, 20 dias, né? Falou que eu podia voltar para o Pilates, com os exercícios, claro, coordenados pelo que você diria que eu podia ou não fazer naquele momento, mas que eu estava liberadaça. Podia fazer sexo, podia fazer o que eu quisesse. E aí, assim, né? Vamos falar sobre sexo. Sexo é cenas do próximo capítulo. E cada parto é um parto, né? A Telemi me liberou até mais cedo do que isso. Foi antes dos 15 dias. Falou, pode fazer o que quiser, tá liberada. Só tudo com equilíbrio, né, gente? Sem exagero. Não vou sair com o menino no colo e correr a maratona. Né? Não é isso. E também, isso depende de 2 coisas também, né? Primeiro,
para que tipo de atividade você vai voltar, porque nem todas as atividades são especializadas, tanto em gestante quanto em puerpério, né? Aham. Até porque a Tipo, gente não tem dá que pra levantar uma voltar para um questão. CrossFit, por exemplo. Pelo E menos eu muitas acredito que mulheres não, que não. é um exercício muito pesado E para na um verdade, não HIIT. é. Na verdade, não é nem pelo esforço do cross ou do HIIT, mas sim pela questão da amamentação, porque a atividade física, ela é diretamente ligada à produção de leite. Então, naquele momento, você precisa de quê? De voltar para o seu corpo que era antes, ou até melhor, ou de amamentar seu filho. Tudo depende dos objetivos. E também depende de quando Uhum. essa mulher consegue se ver diante das adaptações para sair de casa e buscar uma avaliação com um profissional capacitado para começar a fazer essa recuperação. Por isso que algumas se Sim. recuperam muito rápido e outras demoram mais. Uhum. Né? Se é um bebê prematuro, por exemplo, a mãe de um bebê prematuro, ela vai levar aí uns 4, 5 meses, muitas vezes, para voltar para a atividade que ela tinha antes, porque esse bebê ele vai ter mais dificuldade com questão de ganho de peso, sono e todas as Sim. adaptações que um outro bebê, que seria termo, não teria, né? Ok. Então tem muita diferença, tudo varia de mulher para mulher e De podemos caso comparar com para a caso. TPM. Cada uma tem a sua. É isso. É, Podemos comparar até com o homem, né? Cada um tem a sua, ou nem tem, e aí cada um no seu quadrado. É isso isso. aí. Aí eu vou aproveitar para responder uma última pergunta aqui antes da gente ir para o seu perfil. Que aí lá no seu perfil a gente vai falar das dificuldades do puerpério, se são reais ou não. Vamos falar das dificuldades físicas, vamos falar de sexo. Então, quem está querendo saber sobre esse assunto, mas nós não vamos falar, não é Kátia Damasceno, não, tá, gente? Nós vamos falar sobre a saúde do sexo. Nós não vamos ensinar nada para ninguém mesmo, porque não estamos nessa fase. Então, aqui, ó. Como reduzir a sensação de culpa quando precisamos ficar longe dos filhos? Já conversei sobre isso em algumas lives. E o que acontece com a culpa? A culpa é uma emoção que é derivada da tristeza, que é quando a gente se coloca numa posição em que não gostaria de fazer o que está fazendo ou não gostaria que fosse daquela forma e se sente culpada no sentido de eu estou triste porque tenho que trabalhar deixando o meu filho em casa. Ah, mas você ama tanto seu trabalho? Sim, mas agora eu tenho um filho em casa. Aí, o que eu digo? O seguinte, às vezes não é eu posso ir trabalhar ou não posso ir trabalhar, eu quero ou não quero. Às vezes o trabalho é uma necessidade. E, em geral, essa é a primeira ruptura da mãe com o bebê, em geral, né? É a necessidade. Porque se você tá afim de ir ao cinema, se você tá afim de curtir uma noite com seu marido, se você quer sair com as amigas, que é uma coisa que você não faz há muito tempo, isso é uma escolha, né? Normalmente a gente está privado de fazer aquilo, eu tô privada de sair com meu marido sozinha, da gente curtir a noite, ou de bater papo com as amigas, e isso é muito bom e importante para a saúde mental de qualquer pessoa, inclusive para a saúde mental dos homens, viu, mulheres? Não é todo dia, mas é importante para a saúde mental deles. Então, assim, às vezes essa separação é algo que a gente precisa viver completamente. É uma necessidade que eu vá para o meu trabalho? Sim. Então eu uso pensamentos que são verificadores. É preciso eu ir para o trabalho? Sim. Meu filho está seguro? Sim. Essa é importante. Com quem o seu filho tá, se você deixou ele com uma pessoa que você confia, isso vai aliviando o nosso medo, dando espaço para os pensamentos da tristeza acontecerem, que é a hora que a gente vai parar para verificar. É difícil demais retomar o trabalho, é difícil da gente deixar a criança, eu tô deixando com a minha mãe, a pessoa que eu mais confio no universo. Vai ser difícil, vai ser duro, vai ser uma ruptura, a gente vai sentir um pouco de culpa, mas essa culpa precisa vir junto com um pensamento que verifica a situação. Não com um pensamento que massacra a mãe, tá? Então vamos encerrar aqui agora, ir lá para o perfil da Yanis e a gente continua essa live. Tô contando com todos vocês que estão aí, tá bem?
Vamos para lá agora. 1, 2, 3 e já.